Ministério da Saúde, ele modificou esse ano, eles têm uma espécie de um manual só sobre a questão do aborto, né, o abortamento legal, que é aquela hipótese, são as duas hipóteses do artigo 128 do Código Penal, que é quando a gestante estiver correndo risco de vida ou quando a gestação é um resultado do estupro, né? Então, em relação ao estupro, né, eles modificaram algumas partes do texto desse manual do Ministério da Saúde para os médicos, né, um manual feito para orientar os médicos, tá? Afirmando que, mesmo no artigo 128, o aborto é crime e que, mas que aquela norma permite, mas eles vêm defendendo uma questão de natureza totalmente obstétrica, que é o tempo que a medicina obstétrica considera o tempo de gestação possível de você fazer o aborto, tá? A medicina é fonte para o direito penal? Ela é fonte para o direito penal, mas ela não se sobrepõe a alguns princípios do direito, né? Porque nós estamos falando de lei. O que permite o aborto, então, chamado de aborto legal, no artigo 128 do Código Penal, é a lei, a permissividade da lei, senão não haveria, né? E qual que é hoje a questão que os médicos estão enfrentando nesse serviço? Porque quando você tem um grande centro urbano, como é aqui em Belo Horizonte, que você tem os hospitais universitários, né? Você tem o Hospital das Clínicas, você tem o UFMG, que tem todo um programa estruturado para o atendimento dessas vítimas de estupro, né? E para, então, se for o caso, realizar esse abortamento, ainda assim você vai ter, apesar de ter o local certo para as pessoas serem encaminhadas, elas não conhecem o serviço, elas não são encaminhadas para lá, não em tempo hábil. E esse é um dos grandes problemas que tem acontecido, né, na prática da efetivação do direito de fazer o aborto se você tem uma gravidez que resulta de estupro, né? Então, para a medicina, para a obstetrícia, cada vez que o ser humano evolui, e ele tem evoluído muito rápido, né, você vai tendo um período cada vez menor em que, se aquele indivíduo vier para o mundo externo, ele tem condições de sobreviver. Esse é um conceito, né? Então, veja, e aí a medicina vai pautando o limite do que eles consideram, então, abortamento, nessas datas, nesses períodos, né, ou melhor, nas fases da gestação, que cada vez que passa vai ficando mais cedo. Então, o antigamente que eu falo, seguramente há 10, 15 anos atrás, se você tivesse uma criança numa gestação, né, uma gestação cujo feto estivesse ali com 6 meses de gestação, e ele tivesse que nascer, por exemplo, um parto prematuro, você diria, tadinho, vai ficar cego, você já conhecia as sequelas, era inevitável. O progresso da própria humanidade foi fazendo esse tempo reduzir. Então, hoje, uma criança, quando nasce com 6 meses, ela já tem uma expectativa de vida outra, e a possibilidade de não existirem essas sequelas também é muito maior. Então, hoje você está lá com um parâmetro, tá? Que dentro da obstetrícia vai variar, mas eu vou mencionar aqui só mesmo para a gente ter ideia de um parâmetro, de 22 semanas, 500 gramas de peso. Então, o que o médico tem que fazer? Ele vai olhar aquela gestação, vamos imaginar que o médico não está julgando ou se importando se aquela gestação resulta de um estupro, se ela não é medicamente indicada. É diferente. Ela não é medicamente indicada, ela é juridicamente indicada. E isso tem que ficar bem entendido na parte médica, né? Então, é como se a lei dissesse, não estamos perguntando o que você acha sobre isso. É um direito e ele tem que ser garantido para essa pessoa, né? E aí, o que acontece? O médico recebe aquela paciente, aquela gestante, e fala, mas já tem mais de 22 semanas. E às vezes tem mais de 22 semanas, por quê? Porque a própria mulher não sabia que estava grávida. Ela é vítima de um estupro, ela teve constrangimento, ela não foi apoiada, ela não procurou as autoridades, ela não foi encaminhada para um serviço. E aí, quando a gente entra nas adolescentes e cada vez mais novas, né, crianças de 9, 10, 11 anos estupradas que engravidam e não fazem a menor ideia e só vão saber que estão grávidas quando a barriga aparece. E aí, como se diz, Inês já é morta, né? Já estamos muitas vezes muito próximo dessas 22 semanas ou já ultrapassamos isso. E aí os médicos muitas vezes se negam a fazer, e com a orientação do Ministério da Saúde, ele está dizendo para negar mesmo. Ele está dizendo, olha, aí já não é aborto, aí é parto. Mas para o direito não é.
Então, o que acontece? A razão, inclusive, né, de adentrarmos é para deixar claro, né, porque a gente sabe que essas ADPFs, elas têm um viés muito político, né? A gente sabe que tem. E aí o receio da gente é que cada qual, com as suas pretensões, né, os seus ideais políticos, manipule as informações jurídicas à sua maneira, tentando atingir um fim. Na minha visão, é muito claro, nós estamos falando de direito penal. Essa é uma norma de natureza penal, é uma norma permissiva penal. Gostemos ou não, ela existe, né? E gostemos ou não, pior ainda, né? Os estupros existem e as gravidezes, então, resultantes deles. E o que acontece? No direito penal, você pega lá o capítulo, primeiro capítulo da parte especial do Código, são os crimes contra a vida. Então, começa com o homicídio, né? Depois você tem lá o induzimento, o auxílio, o suicídio, depois você tem o infanticídio, aí você tem o aborto, né? Então, você tem uma sequência ali. Você nota que a sequência de valoração do direito penal é primeiro a vida, primeiro quem está vivo. Primeiro, o crime mais importante é aquele que é cometido contra quem já nasceu. Tá? Eu estou explicando isso sob a perspectiva penal, não tem nada aqui de opinião. Aliás, as pessoas se enganam com a minha opinião, porque eu tenho as minhas opiniões, mas a explicação jurídica é essa. Depois você tem o quê? O infanticídio, é de trás para frente. O nascido, o que está nascendo e o que ainda não nasceu. E aí, no que ainda não nasceu, você vai ter, quando você pensa no aborto, para o direito, o infanticídio, ele é praticado a partir do parto. O parto natural do organismo. Não é esse parto, né, que eles chamam, a medicina vai chamar de parto porque tem mais de 22 semanas. Não. Então, é o seguinte, o organismo da mulher quer expulsar, se não for ainda a fase adequada, aquele ser, e ele já tem capacidade de viver, é parto. Tá? E aí, para o direito penal, não. Para o direito penal é o seguinte, se eu interrompo a vida dessa pessoa durante o parto ou logo após, é infanticídio. Mas se não iniciou o trabalho de parto, é o quê? Aborto. E se eles fizerem, eu acho que é isso que é o ponto assim, que eu quero mais insistir em fazer as pessoas entenderem. Tá todo mundo aí, às vezes, falando, porque tem que ser crime, né? Se você aceita uma interpretação médica de que o crime de aborto, né, ou melhor, o aborto permitido no artigo 128, ele só pode ser feito até 22 semanas e depois não é mais aborto, então não tem mais crime. Se ele servir de fonte e ele induzir essa interpretação, então quer dizer, então liberou mais de 22 semanas, a gente já pode tirar o bebê, né? Mas aonde está falando isso, doutor, em relação a essas 22 semanas? A obstetrícia. Olha pra você. Isso é fonte obstétrica. E está no manual do Ministério da Saúde. Isso é complexo. Depois eu encaminho para vocês. Isso é complexo demais da conta. Desculpa, só para interromper. É o documento que está sendo questionado na DPF, é essa modificação que o Ministério da Saúde fez. Pois o que acontece? Vamos falar de aborto, nós estamos falando de lei ordinária, que é o Código Penal. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma lei ordinária. E como que ficaria, por exemplo, o médico, existe o crime, né? Existe o permissivo legal, que está na lei, em relação ao crime de aborto. Como que ele faria, a partir do momento que existe esse relato da pessoa, da mulher, que é um relato confidencial, né, com o médico ali, profissional, olha, doutor, aconteceu isso, fui estuprada, assim, assado, eu não quero ter esse filho. Como que funcionaria nesse aspecto? Essa menina, ou uma mulher adulta, né, que se torne gestante em razão de um estupro, os médicos eles têm um protocolo. Então, tem um formulário que ela vai preencher declarando que ela foi vítima de estupro. Ou seja, se no futuro for descoberto que é mentira, é ela que vai responder o processo, né, por falsidade ideológica e qualquer outro crime mais que eles queiram enxergar aí. Então, eles se acautelam dessa forma. Então, você veja, de toda forma, mesmo que um médico saiba que, seguindo o protocolo, porque se o médico estiver orientado, mesmo que ele esteja num ambiente que não tenha esse formulário, que não tenha essa estrutura, ele pega lá, né, um papel branco, manda a pessoa escrever, né, a pessoa assina. Relata tudo em prontuário. Relata tudo, né? Então, ou seja, o que nós precisamos é do quê? Da declaração da mulher, né, de que ela foi vítima de estupro. E aí ele está autorizado a realizar o procedimento, só que muitas vezes eles não querem. Ou eles não querem porque eles
estão com excesso de informações confusas e eles receiam. Ou eles não querem porque há uma comoção, porque normalmente esses casos vêm a público e há uma comoção, não sei se vocês acompanharam, uma dessas crianças de 11 anos, ela foi levada ao hospital para fazer o procedimento e os médicos se negaram. Todos os médicos se negaram. Ela foi levada para outro estado, tudo custeado pelo estado, né? Foi levada para outro estado e o hospital ia fazer o procedimento. E o hospital foi invadido, né, por um público querendo agredir os médicos porque iriam realizar o procedimento. Então, isso tudo assusta muito os médicos, né? E o médico fica com uma insegurança. Ele está certo, ele tem medo. E tem o médico que tem a convicção. Ele tem a convicção, não faço aborto. Ok, é um direito dele. É um direito dele fazer a objeção de consciência. Ele fala, eu não faço. Nós vamos ter que arrumar alguém que faça. E esse alguém, veja como aconteceu com essa menina de 11 anos, nem que seja levar para outro estado agora. Esse caso repercutiu publicamente, né, gente? Vamos pensar aí quem é que, né, quantas pessoas precisam desse procedimento. Por isso que em grandes centros urbanos você já tem os hospitais, normalmente isso decorre dos hospitais universitários, que já tem o médico que vai fazer, ele está ali porque ele faz mesmo, que ele está no programa, ele está treinado para aquilo, e há toda uma estrutura, né? Então a gente tem que preocupar com o médico. Agora, o médico está lá no hospital desse, ele não quer fazer, ele não fará. Alguém terá que fazer, né? E haverá quem faça, porque há quem não se incomode, seja por questão que for, com esse procedimento, né? Então, se você tiver com essa gestante em qualquer localidade que o médico se negue, em tese ela terá que ser levada ou trazer alguém para fazer para ela, ou ser levada, né, num hospital que faça esse procedimento, né? Então, tem os protocolos, né? A crueldade, eu falo que a crueldade, os médicos começaram a ser responsabilizados pelos abortos. Você fez o aborto, você não sabia se era estupro, não era estupro, ficou provado que não era estupro. Então, muito médico foi processado nessa brincadeira, né? Aí eles começaram a recusar. Aí eles começaram a falar, não, se não tiver uma ocorrência policial, pelo menos, eu não faço. E aí começou a retardar. E aí foi invertendo até chegar a pessoa ter que pedir em juízo. E o pedido em juízo não era certo de ser obtido, não em tempo hábil, e muitas vezes as crianças nasciam. E aí, então, veio a OMS, né, que tem um posicionamento sobre isso, sobre a questão de humanizar a questão do aborto legal, esse atendimento à mulher. E aí voltamos à fase se a mulher declarar, você está autorizado a fazer o aborto, né? Então, é muito simples, né? Seria, simples, em tese, seria muito simples. Deveria ser de novo muito simples, o judiciário tendo que interferir para garantir essa parte humanitária. É isso aí. Então, assim, só retomando para finalizar, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas não estão refletindo sobre a verdadeira consequência de dizer não fazemos aborto legal a partir de 22 semanas. Se isso interferisse no direito penal, então nós não teríamos mais crime a partir de 22 semanas, é o que eu venho dizendo. Só que essa é uma questão absolutamente médica, o direito penal não se curva a essa interpretação, e isso gera o quê? A demora, aquela que estava ainda dentro de um período medicamente razoável, ela vai ultrapassar esse período e você vai ter todo o problema, porque é o que aconteceu com a menina de 11 anos, que a gente viu a juíza lá com a audiência, a juíza promotora insistindo para ela ter a criança, né? Que a minha crítica não é a posição dela de querer preservar, dar uma chance para aquela vida, de forma alguma. Eu entendo, né? Quando ela diz depois assim, eu estudei muito para isso, eu entendo o que ela estudou, eu sei o que ela estudou para tomar essa decisão. Minha crítica é a maneira como ela conduziu isso. Você sentar uma criança de 11 anos, vítima de estupro, grávida, já com mais de 22 semanas, por quê? Porque a família foi omissa, porque aquela gestação resultava de uma relação sexual dela com o filho, ou seja, o enteado da mãe, né? A mãe se casou novamente, o padrasto tinha um filho, um menino de 13 anos com relações sexuais com a menina de 11. Isso é considerado estupro, mesmo ele sendo menor também. É o estupro de vulnerável da mesma forma, só que praticado por menor infrator. E essa família ou ficou sabendo tardiamente ou tentou, né, ao máximo ali proteger os dois, não quis repercutir. De toda forma, quando a mãe decidiu que a menina iria fazer o aborto, teve que fazer o pedido, porque os médicos se negaram, teve que fazer o pedido judicial. No pedido judicial, o Ministério Público quis saber quem é o pai, que estupro que é esse. Vem à tona a história do menino, né? E a menina, então, é levada para uma audiência, onde
isso tudo levou ao atraso, a recusa dos médicos, tudo mais. Ela senta a menina, ela e a promotora, e diz para a menina assim, você já imaginou ele nascer chorando? Aí vão matá-lo. Nem é esse o procedimento. Então, eu acho que, primeiro, não se senta uma criança de 11 anos, seja lá para o que for, na frente do juiz e do promotor. Você faz essa intermediação através de psicólogos, de profissionais adequados. A criança, ela não tem que estar ciente daquela situação dela. Se o adulto ele já se sente desconfortável, imagina, né? Imagina uma criança. Comentando isso, eu tô sentindo muito constrangido. Eu me sentiria constrangido como juiz e uma promotora, falando, não aborta, espera mais um pouco, dá para adoção. Entendo. Pelo princípio de preservar, né, o direito de nascer, ok, mas como a lógica do Código Penal é, primeiro vamos ver quem está vivo, né, eu não emito opinião, eu digo apenas assim, tá, mas existe uma lógica razoável. A questão é a seguinte, o estupro ele é revelado e não dá mais para esconder quando a criança engravida. Essa que é a tristeza da história, sim, né? Então, a partir dos 9 anos ali, a gente já começa a ver uma probabilidade maior de uma gestação. E aí, essa menina, ela não tem um corpo de mulher para ter um filho. Você entendeu? E então, se você conversa com os médicos, eles vão dizer, essa criança, ela pode estar ótima de saúde, aparentemente, mas a possibilidade dela vir a falecer em razão dessa gestação, ela existe. Se você conversar com o médico, é isso que eles dizem. A probabilidade dessa menina morrer em relação a uma mulher adulta é muito maior. Dela não dar conta dessa gestação e do parto, né? Então, e dizendo para ela, espera mais um pouquinho, vamos dar a chance para ele vai ter uma família. Sob a perspectiva do nascituro, é perfeito, é lindo. Mas o drama não é só esse, né? E mais, tem uma norma penal permissiva que diz, você quer a criança? Não, então pronto. Né? Então, veja, quando o artigo 128 fala da permissividade para o aborto, seja da gestante que está correndo risco de vida, ou seja da mulher vítima de estupro, para a gestante que corre o risco de vida, não precisa de consentimento, ao contrário, né? Porque a mãe que quer ter um filho, a tendência dela é falar, salve meu bebê. Né? E aí é o contrário, o médico tem que salvar a gestante, o direito penal fala isso. Então vamos questionar a lei, mas você entende? É muito prático. E às vezes, muitas vezes, né, querem processar o médico porque ele fez um procedimento, né, e salvou a vida da gestante, a criança morreu. Quando é o dever dele fazer isso. Ao contrário, na gestação da vítima de estupro, tem que ter o consentimento, porque nem toda mulher quer abrir mão do bebê, ou quer, né, o aborto, às vezes vai dar para, que é o caso da Clara Castanho, né. Ela aceitou a gestação, mas estava determinada a entregar o bebê para adoção, né, que é um direito da mulher. E aqui a sociedade condena. Ela condena a mulher quando ela é estuprada, quando ela não quer a gestação, quando ela enfrenta a gestação para dar oportunidade para a vida e entrega para adoção.